Transmissão iniciada. Muito bom dia a todos. Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno, sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declara aberta a 21ª sessão ordinária, quinta sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, 28 de abril de 2020. Expediente. A secretária para ler a ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária, quarta sessão em formato telepresencial, realizada em 23 de abril de 2020, quinta-feira, às 10h30, transmitida pelo YouTube através do canal TCE-RN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros Renato Costa Dias, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, o conselheiro substituto Antônio Ed Souza Santana e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador-geral Tiago Martins Guterres. Ausências justificadas dos excelentíssimos senhores conselheiros Tarcísio Costa, Paulo Roberto Chaves Alves, Maria Adélia Salles, os conselheiros substitutos Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro e Ana Paula de Oliveira Gomes. Registradas as presenças virtuais dos seguintes servidores: consultor jurídico, Gudson Barbalho do Nascimento Leão, assessores de gabinetes, Adriano Gugel Umbelino, Raquel Madureira de Almeida, Daniel Melo de Lacerda, Andréa da Silveira Lima Rodrigues e Mirley de Almeida Cardoso Oliveira. Da Diretoria de Informática, Vinícius José Miranda Toscano, de Brito Filho, Rotênio Sampaio da Páscoa. Da Comunicação Social, Vitor Márcio Bruno Vidal, pela Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho Oliveira, e demais servidores. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 19ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, 1. Comunicou a edição da portaria 106/2020, GPTCE, na qual o conselheiro substituto Antônio Ed Souza Santana substitui o conselheiro Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro no exercício de suas funções durante a licença para tratamento de saúde no período de 16/4/2020 a 14/6/2020. 2. Justificou as ausências dos excelentíssimos senhores conselheiros Tarcísio Costa, através do memorando 12/2020, Paulo Roberto Chaves Alves, atestado médico salientando a homologação pelo setor médico, da conselheira Maria Adélia, através do despacho ao memorando 276/2020, na íntegra, em vídeo anexo 1. O excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes solicitou retirada de pauta os seguintes processos números: 16.289/2016, 8196/2016, 16.304/2013, 16.469/2013, 17.253/2013 e 17.747/2013, na íntegra, em vídeo anexo 2. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, 1. Justificou a ausência da conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes. 2. Convocou o conselheiro substituto Antônio Ed Souza Santana para compor a mesa e ocupar a cadeira do decano, conselheiro Tarcísio Costa. 3. Apresentou o processo número 100.163/2020, uma consulta. Após a leitura do relatório, a palavra foi concedida ao representante do Ministério Público, procurador-geral Tiago Martins Guterres, que enfatizou o parecer na fundamentação, no que diz respeito ao pagamento antecipado durante a situação de emergência, pandemia, na íntegra, em áudio e vídeo, anexo 3. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente proferiu seu voto e abriu a discussão, que foi debatida pelos seguintes conselheiros: Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, Antônio Ed Souza Santana, convocado, e pelo procurador-geral Tiago Martins Guterres. Colocada em votação, foi a consulta aprovada à unanimidade,
com a sugestão apresentada na discussão e acolhida pelo relator, na íntegra, em vídeo, anexo 4. O excelentíssimo senhor conselheiro passou a ordem do dia. Término da sessão ordinária às 12h05. É só, senhor presidente. Agradecendo à secretária Tereza, coloco a ata em discussão. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero presidente, a mesma a doutora Ana aprovada. Paula... Pois não, conselheira Ana Paula, queria fazer alguma observação? E em relação à substituição ao conselheiro Marco Montenegro, a portaria que foi publicada no diário do TCRN aponta que eu serei a substituta do conselheiro Marco Montenegro e não o conselheiro substituto Antônio Ed, conforme eu entendi da leitura da ata, se eu entendi corretamente. Eu posso Vamos fazer essa correção agora, viu? Vamos aprovar, porque da maneira que Tereza colocou, ficou colocado na sessão passada, mas a retificação vai ser lida agora. Ok. Não havendo mais nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero a mesma aprovada. Ordem administrativa. Peço a palavra também. A ordem administrativa justifica as ausências dos conselheiros Tarcísio Costa e Maria Adélia Salles. Ainda na ordem administrativa, comunico a revogação da portaria 106/2020, através da portaria 108/2020. Com isso, fica convocado o conselheiro substituto Antônio Ed Souza Santana para substituir o conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves entre 21/4 e 20/5/2020, de acordo com a portaria 07/2020. A conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes irá substituir o conselheiro Marco Antônio Montenegro no período de 21 de abril a 14 de junho, de acordo com portaria também publicada. A palavra, antes de facultar a palavra, convoca a conselheira Ana Paula diante do novo contexto, o conselheiro Ed automaticamente substituindo o conselheiro Paulo Roberto. Convoco a conselheira substituta Ana Paula para ocupar a cadeira do conselheiro Tarcísio Costa. A palavra está facultada. Conselheiro Gilberto Chaves. Está com o microfone desligado, conselheiro. Pronto, agora já está ligado, estão me ouvindo bem, né? Eu peço a palavra inicialmente para pedir a retirada de pauta do processo 17.887/2016. Ok, atendido. E também na ordem administrativa, senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro de que ontem foi comemorado, embora nessa situação de pandemia, os tribunais trabalhando todos por teletrabalho, sessões virtuais. Ontem, o dia do auditor de controle externo, né, comemorado o Dia Nacional do Auditor de Controle Externo. Tanto a Tricom, como o Instituto Rui Barbosa, Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas, a NTC, fizeram algumas postagens nas redes sociais, mas não houve, assim como se fazer uma grande comemoração à altura do que merecem e essa categoria, esse grupo de servidores públicos de tamanha importância para o serviço público brasileiro e, notadamente, para os tribunais de contas. Então, deixo aqui o registro de parabéns a todos os auditores de controle externo de todos os tribunais de contas do Brasil pela passagem no dia de ontem. E hoje, o Dia Nacional da Educação, né, que dispensa qualquer outro comentário da sua importância.
e tive o prazer hoje, já entre uma sessão e outra, de assinar os termos de alerta e vejo que o nosso tribunal está absolutamente coerente com as suas atividades, com as suas obrigações, emitindo os termos de alerta quando o descumprimento do Plano Nacional de Educação aos gestores. Então, se comemora o Dia Nacional da Educação e é importante que o controle externo esteja atento a essa atividade, que é a única possibilidade de se mudar um país, de se fazer crescer uma nação. Agradeço, senhor presidente. Ok, fica feito o registro. Cumprimento também a todos os auditores de controle externo do país, evidentemente, mas especialmente aos auditores de controle externo do TCE-RN. A palavra continua facultada. Presidente, Conselheiro Carlos Thompson. eu fui olhar agora aqui qual teria sido o processo que foi retirado da pauta pelo conselheiro Gilberto Jales. E, em verdade, esse processo 1787/2016, embora ele apareça aí na intranet do conselheiro como processo relacionado a ele, que ele é o relator, mas, na verdade, é um pedido de vista que eu fiz, que eu irei apresentar hoje em plenário, salvo se o eminente relator tiver alguma dificuldade, eu posso, vamos dizer, chancelar ou aquecer com a manifestação dele e retirar o pedido de vista de pauta, sem problema nenhum. Mas o processo, vamos dizer, é da relatoria do conselheiro Gilberto, mas está comigo porque eu pedi vista. Mas volto a dizer, se o conselheiro Gilberto... Ok, consulta o conselheiro Gilberto, então, né? Pode manter, sem problema, pode manter. Porque, na realidade, como saiu publicado na pauta, e eu não estava... Aí depois, agora eu verifiquei também que, na realidade, o conselheiro Thompson está trazendo o voto vista desse processo. Então, mantém inalterada a pauta. Mas se Vossa Excelência preferiu... Não, sem problema, sem problema. Ok. Então, o conselheiro pode relatar tranquilamente. Palavra continua facultada. Conselheira Ana Paula. Bom dia a todos, senhor presidente. Peço a inclusão em pauta do processo 10.0158/2020. Na condição de conselheira substituta? E na condição de conselheira substituta. Ok, atendido. Palavra continua facultada. Se mais nenhum dos senhores conselheiros, conselheiro substituto ou procurador desejam fazer uso da palavra, passo à ordem do dia. Tem a palavra a conselheira em substituição, Ana Paula. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Excelentíssimos senhores, nada a relatar, grata pela atenção. Agradecendo a conselheira Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro Antônio Ed. Muito bom dia a todos. Eu também não tenho processo a relatar nessa sessão de hoje em substituição ao conselheiro Paulo Roberto. Agradecendo ao conselheiro Antônio Ed, passo a palavra ao conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhores conselheiros substitutos, senhores assessores, funcionários da casa, todos aqueles que estão assistindo à presente sessão telepresencial. Tenho a relatar, senhor presidente, 17 processos, sendo que o primeiro deles é o 3.384/2017, TCRN, interessado a Francisco Antônio da Silva. Assunto: aposentadoria. Relatório: trata-se presente saldo da aposentadoria concedida à servidora Francisco Antônio da Silva, no cargo de assistente técnico em saúde, classe B, referência 16 do quadro geral do pessoal do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. Após a regular instrução processual, o corpo técnico desta Corte de Contas constatou a existência de incorporação de vantagem de natureza transitória nos proventos da parte interessada, referente ao adicional de insalubridade e adicional noturno.
o que apresenta vedação constitucional. Finalizou a informação sugerindo a denegação do registro da matéria. Em ato conjunto, o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial ratificam a informação da DAP. É o que importa relatar, passo fundamentar. Em breve relato, dependentes a análise da apreciação do ato concessivo de aposentadoria para fins de aprovação e registro da matéria nessa Corte de Contas, que após regular a instrução processual, verificou o Corpo Instrutivo em sua informação que no momento da passagem para inatividade ocorreu a incorporação de vantagens de natureza transitória, quais sejam adicional de insalubridade e adicional noturno, que apresenta vedação constitucional indo de encontro aos preceitos legais. Cumpre ressaltar que, especificamente sobre o tema da incorporação do adicional de insalubridade, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento pacífico de que esta verba deve ser paga apenas na atividade, enquanto o servidor estiver exposto aos agentes nocivos à saúde. Já em se tratando de adicional noturno, este também não se incorpora ao salário do aposentado, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, relacionado aos autos. Destaque infere-se que as duas vantagens transitórias, como dito nos parágrafos anteriores, só devem ser percebidas enquanto o funcionário está prestando um serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias, proter laborem, ou seja, cessando o trabalho que lhes dá causa ou desaparecido por motivos excepcionais e transitórios que a justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento, logo não há como ser incorporado as referidas vantagens na remuneração do servidor aposentado. Ainda tais vantagens, como bem apontou o corpo técnico dessa Casa de Contas, foram concedidas após a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 13, publicada em 15 de julho de 2014, que estipula o inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 29 da Constituição Estadual. Inclusive, tal situação resultou no cancelamento da súmula número 24 do TCRN, que autorizava a incorporação das vantagens de natureza transitória desde que percebida nos últimos 5 anos da atividade. Dito isto, para que se possa atribuir aprovação e registro da matéria, faz-se necessário que o interno gestor único do RPPS-RN, no uso de suas atribuições, regularize a situação nociva dos autos, no intuito de excluir dos proventos da servidora as vantagens transitórias supracitadas. Diante do exposto, em consonância com as análises do Corpo Instrutivo do Ministério Público Especial, voto pela denegação do registro do ato de aposentadoria, com a não anotação do seu respectivo despesa, voto também pela intimação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, IPERN, gestor único do RPPS-RN, no uso de suas atribuições no seu atual gestor, assim como da interessada, a fim de que tomem conhecimento dessa decisão e, se for o caso, apresente recurso no prazo regimental. Voto ainda pela assinatura do prazo de 90 dias, contado do trânsito em julgado, a decisão para que o órgão previdenciário, por seu atual gestor, proceda à retificação das imprecisões acima relatadas, exclusão da vantagem transitórias, conforme termos deste voto e todas as observações presentes nas manifestações do corpo técnico do Parquê Especial, sob pena de aplicação ao responsável de sanção administrativa. É como voto, senhor presidente, e os outros 16 processos inseridos e especificados na pauta de julgamento dos processos de minha relatoria, que foi publicado no Diário Eletrônico dessa Corte de Contas, trata da mesma matéria anteriormente relatada, já exaustivamente debatido nesse plenário, votando com base no artigo 132 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, dispensa a leitura individual. Voto no mesmo sentido pela denegação da aposentadoria instável, em razão da impossibilidade da incorporação das vantagens transitórias atendentes à adicional de salubridade e adicional noturno, levando coisa por erro de devidas ratificações. Como voto, presidente, agradeço pela atenção. Agradecendo ao conselheiro Renato Dias, passo a palavra ao conselheiro
Carlos Thompson. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor procurador-geral, senhoras e senhores que nos ouvem e nos assistem pelo YouTube, a todos bom dia. Senhor presidente, eu tenho 3 processos para relatar na sessão de hoje. O primeiro deles é o número 8578/2018. Trata-se de contratação temporária da senhora Rebeca Lima de Alencar para a função de enfermeira na Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. A DAP, por meio de informação emitida em 12 de abril de 2019, sugeriu a conversão do feito em diligência para fim de complementação da instrução processual. Emitido o feito ao Ministério Público de Contas, este opinou, parecer número 30/2020, exarado em 29 de janeiro de 2020, pelo prejuízo do exame do mérito da matéria por perda de objeto, decorrendo do desligamento da parte interessada de sua respectiva função, anexando aos autos extrato do sistema ERGON, que evidencia o encerramento do respectivo contrato temporário. E a relatório, senhor presidente, e eu pontuo de forma resumida que a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Contas é no sentido de que desligamento do servidor da função a que foi contratado temporariamente gera o prejuízo do exame do ato para fim de registro no tribunal. Isto posto, concordando integralmente com o corpo técnico e com o MP de Contas, voto pelo prejuízo do exame da matéria, por perda de objeto decorrendo do desligamento da parte interessada de sua respectiva função. O segundo processo, senhor presidente, é o de número 6667/2009. Trata-se de interposição de pedido de reconsideração pelo senhor Ivan Souza Padilha, prefeito do município de Pendências, no exercício 2009, em face do acordo 225/2014, cujo teor eu transcrevo abaixo e vou dispensar a leitura para os senhores. Em suas razões recursais, o recorrente, ao que importa relatar, sustenta que, além da publicação no Diário Oficial do Município e no Portal da Transparência, procedeu à fixação dos referidos relatórios nos flanelógrafos da Câmara Municipal e da Prefeitura, razão pela qual o pedido de reconsideração deve ser acolhido. Anexou ao seu recurso uma série de documentos, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal por os autos remetidos à ADAM, que entendeu pelo conhecimento e provimento do pedido de reconsideração, considerar sanadas as irregularidades referentes à ausência de publicação dos EGFs dos primeiro e segundo semestres e réus do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestres. Remetido o processo ao Ministério Público de Contas, este identificou 2 reproduções com conteúdos divergentes, tanto da edição número 13 quanto da edição número 35 do Diário Oficial do Município de Pendências. Em razão disso, sugeri a notificação do responsável para que, abro aspas, 1. Esclareça a divergência das documentações. 2. Comprove, mediante a chancela de alguém com responsabilidade legal pela veracidade das informações, quais documentos correspondem às versões que foram publicadas em 31 de julho de 2019 e 31 de dezembro de 2019, se aqueles constantes ao evento 1, páginas 48 e 57, e ao evento 1, páginas 58 e 67, ou se aqueles constantes no evento 1, páginas 163 e 172, e no evento 1, páginas 177 e 188, e que, 3, forneça o link das publicações acostadas no evento 1, páginas 144, 162, 173, 176, no Diário Oficial disponibilizado em seu site, http://www.pendencias.rn.gov.br, fecho aspas. Na colônia do pleito do MPC, foi determinada a notificação do senhor Ivan Souza Padilha, que apresentou petição com suas justificativas. Retornando os autos ao Parqueiro de Contas, este entendeu mantidas as inconsistências
não havendo motivos para afastar as multas aplicadas, opinando pelo conhecimento parcial do recurso e no mérito pelo seu desprovimento. É o relatório, senhor presidente. Passo a votar. A lei vigente dispõe que cabe uma única vez no mesmo processo, no prazo de 15 dias, na conta da ciência da decisão, recurso na espécie pedida em consideração nas questões relativas ao controle externo, em fase de decisão proferida, entre outros, por Câmara. O regimento interno deste acordo de contas, por sua vez, prescreve que o recorrente, parte ou terceiro interessado, tem que impugnar especificamente as razões da decisão objurgada, cabendo o julgamento pedido em consideração pleno, ainda que se trate de decisão proferida no âmbito da Câmara. Na hipótese dos autos, e se tratando de tempestividade, tendo intimação do acordo ocorrido em 3 de dezembro de 2014 e o recurso prolatado em 18 de dezembro do mesmo ano, considero-o tempestivo, conhecendo-o em seus termos. Discordo do entendimento do MPC, que conheceu parcialmente o recurso, abro aspas, exclusivamente do que toca a eventuais matérias preliminares, fecho aspas, considerando que a parte titulada no recurso de, abro aspas, preliminarmente, fecho aspas, não aborda questões preliminares, apresentando apenas excessos de julgados. Em relação ao mérito recursal, suscito o recorrente que a obrigação de divulgação dos relatórios em diário oficial é prevista exclusivamente em resolução deste acordo de contas, sendo que tal instrumento normativo possui apenas aplicação interna, não podendo atingir o público externo. Desculpe, acrescenta que a publicação era feita nos murais da Prefeitura até o momento em que se instituiu o Diário Oficial do Município de Pendências em 2009, passando a divulgar nesse instrumento, bem como no portal da Transparência, tendo mantido a publicação nos flanelógrafos do município. Pede, ao final, por ter realizado a publicação de todos os relatórios, o acolhimento do pedido de consideração e a aprovação da matéria com as ressalvas que se entender. Pois bem, quanto à obrigatoriedade de publicação de diário oficial prevista em resolução, não há que se falar em legalidade, haja vista que se trata tão somente de regulamentação do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a publicização dos relatórios deve conceder, abro aspas, amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico, fecho aspas. Os artigos 5º, parágrafo 1º, inciso 2 e artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 3, da Resolução 12/2007, não criam nova obrigação, mas tão somente estabelece a forma em que se dará o cumprimento da lei, a fim de que esta atinja seu fim. Ademais, não merece prosperar a alegação de que seu ampla incidência é exclusivamente interna, pois a função da resolução, como já dito, é complementar a lei, seja esta de alcance interno ou externo. Quanto à publicação dos relatórios nos murais da Câmara e Prefeitura, o entendimento consolidado deste tribunal é no sentido de que não cumpre a publicidade devida, ou não haver amplo acesso ao público. E aqui, senhor presidente, eu cito diversas decisões, inclusive tendo como relatores Vossa Excelência, o conselheiro Paulo Roberto, processo de minha relatoria. Passando para a análise dos documentos acostados, verifiquei que houve efetiva publicação dos AGFs dos primeiros e segundo semestres, bem como dos réus dos primeiro, terceiro, quinto e sexto bimestres, cuja cópia foi apresentada quando a interposição do pedido de consideração e confirmada por meio da assessoria deste gabinete no site da Prefeitura Municipal de Pendências. O réu do segundo bimestre, embora conste em publicação anexa ao recurso em exame, não foi identificado no site da Prefeitura, que não disponibiliza qualquer edição referente ao mês de maio de 2009, enquanto que o réu referente ao quarto bimestre não fora sequer apresentado pelo responsável. O portal da Transparência, por sua vez, encontra-se inacessível. Considerando que a publicação é realizada nos murais da Prefeitura e da Câmara Municipal, além de não ser suficiente para a caracterização da publicação necessária, não foi sequer comprovada pelo gestor, entendo que, com base em documentos acostados aos autos, restam as seguintes irregularidades. 1. Não publicação dos réus dos segundo e quarto bimestres. 2. Atraso da remessa dos comprovantes de publicação dos AGFs dos primeiros e segundo semestres e dos réus dos primeiro, terceiro, quinto e sexto bimestres. Se tratando da não publicação dos réus dos segundo e quarto bimestres, o artigo 52, caput da Lei de Responsabilidade Fiscal estipulou o prazo de 30 dias para a divulgação do referido relatório após o encerramento de cada bimestre. Resolução 12/2017, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, regulamentou o tema. Desta forma, constatando-se a ausência da publicação em observância do disposto no artigo 28, inciso 1, alineado item 5, da Resolução 12/2007, no artigo 102, 2, a linha F, da Lei Complementar Estadual 121/94,
vigente da época dos fatos, impõe-se a aplicação ao gestor responsável de multa de R$1.000 para cada relatório não publicado, totalizando R$2.000. Sobre esse ponto, há que se esclarecer que tal penalidade decorre do descumprimento de obrigações contidas em lei complementar estadual e não diretamente de resolução. É que o artigo 78, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 120/94 considera irregulares as contas quando constatada, abro aspas, prática de ato de gestão ilegal e legitimamente econômico, ou de infração à norma legal regulamentada de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, fecho aspas. Mais adiante, em seu artigo 102, inciso 2, a linha F, estatui a aplicação de sanções por descumprimento a esses dispositivos, cabendo à resolução tão somente fazer a gradação das multas impostas. Assim, conclui-se que a penalidade aplicada ao gestor está fundamentada no dispositivo legal e regulamentada em resolução, não havendo que se fala, portanto, em ilegalidade ou inconstitucionalidade. Quanto ao atraso na remessa dos comprovantes de publicação, esta imperiosa a aplicação de multa de R$1.000 do artigo 28, inciso 1, a linha A, item 5 da resolução 12/2007, combinado com o artigo 102, inciso 2, a linha F da Lei Complementar Estadual 121/94 para cada relatório, usando que o prazo expirou em 2009 só fora cumprido anos depois, quando da interposição do pedido de consideração, que totaliza R$6.000, considerando a mora na remessa deles dos comprovantes de publicação dos EGFs dos primeiros e segundo semestres e dos réus dos primeiro, terceiro, quinto e sexto bimestres. Nesse ponto, diverge do entendimento do Ministério Público de Contas, segundo o qual toda a documentação acostada ao pedido de consideração perdeu a credibilidade em razão de ter sido apresentada a publicação das edições número 13 e número 35, respectivamente dia 31 de julho de 2009 e 31 de dezembro de 2009, no Diário Oficial do Município de Independência, com conteúdo diferente da publicação apresentada do protocolo da defesa. Isso porque o objeto deste processo se refere a uma análise formal e objetiva concernente à publicação ou ausência de publicação dos réus e EGFs. Com a efetiva publicação dos relatórios no Diário Oficial do Município, EGFs dos primeiros e segundo semestres e réus dos primeiro, terceiro, quinto e sexto bimestres, disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Independência, disponibilizado no site da Prefeitura e fora confirmada pela assessoria deste gabinete, conclui-se que o gestor cumpriu o seu encargo, devendo ser considerado o conteúdo efetivamente disponibilizado no site, que é o mesmo apresentado no pedido de consideração, de forma que o anexo à defesa deve ser desconsiderado. Diante disso, não há outra medida que não o conhecimento do pedido de consideração e quanto ao método do seu provimento parcial. Faça o exposto, acolhendo parcialmente a informação do corpo técnico, que considerou sanadas todas as irregularidades e divergindo do parecer do MP de Contas, que conheceu em parte do recurso e considerou mantidas todas as irregularidades, voto pelo conhecimento do provimento parcial do pedido de consideração interposto por Ivan de Souza Padilha, reformando o acordo 225 de 2014, segunda Câmara, passando a aplicar as seguintes multas: R$2.000 pela não publicação dos réus dos segundo e quarto bimestre, nos termos do artigo 28, inciso 1, a linha A, item 5 da resolução 12, e no artigo 102, inciso 2, a linha F da Lei Complementar Estadual 121/94, lei vigente à época dos fatos, e B, R$6.000 pelo atraso na remessa dos comprovantes de publicação dos EGFs dos primeiro e segundo semestres e réus dos primeiro, terceiro, quinto e sexto bimestres, conforme o artigo 28, inciso 1, a linha A, item 5 da resolução 12, 2007, combinado com o artigo 102, 2, a linha F da Lei Complementar Estadual 121/94, lei vigente à época dos fatos. É como eu voto, senhor presidente, nesse processo ora relatado. Para finalizar, senhor presidente, eu trago, como já registrado na ata administrativa, o pedido de vista no processo 17.887/2016. O presente processo, autuado nesta Corte de Contas em 26 de agosto de 2016, trata de aposentadoria concedida a Zilda Azevedo, no cargo de auxiliar de serviços administrativos do quadro de pessoal do Estado, lotada
na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. Avaliar a legalidade do ato aposentador, a DAP e o MP de Contas, por meio de ato conjunto, manifestaram-se em 30 de nove de 2019 pela denegação de seu registro, pontuando que 1. O ato concessivo do benefício previdenciário procurou garantir a percepção dos proventos, tendo como base de cálculo a integralidade da remuneração percebida nativa e a paridade no reajustamento posterior, tendo em vista o direito adquirido da parte interessada à aposentadoria até 31 de dezembro de 2003, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional número 41 de 2003. 2. A aposentadoria com base nessa regra de direito adquirido deve ter seus proventos proporcionais e levar em consideração, para a aplicação do critério da proporcionalidade, o tempo de serviço e contribuição cumprido até aquela data. 3. Todavia, no caso em apreço, há erro no cálculo da razão de proporcionalidade, pois o ato de aposentadoria ajustou o direito à proporcionalidade considerando o tempo laborado até 31 de 12 de 2003, garantindo indevidamente a parte interessada a percepção de proventos em valor maior do que o de direito. 4. Ademais, tendo em vista que a modalidade de aposentadoria foi modificada de compulsória para voluntária, com proventos proporcionais ao tempo de serviço e contribuição, observando o direito adquirido da parte interessada, a vigência do ato deve contar a partir da véspera do atingimento da idade limite para a aposentadoria compulsória, anterior à vigência da Lei Complementar Federal 152 de 2015. E 5. Deve, portanto, haver correção do ato concessório no que tange a correta razão de proporcionalidade dos proventos para obediência à norma constitucional regente. E, além disso, retroação dos efeitos do ato da aposentadoria voluntária para a data anterior aos 70 anos completos da parte interessada. Isso tudo consta no evento 4 do processo. Acrescentar ainda a DAP e o MPC, que a interessada é integrante do cargo de grupo de nível operacional GNO, tendo havido em momento posterior à concessão da sua aposentadoria, reajustamento indevido do benefício nos exercícios 2018 e 2019, pois o investimento básico, a partir de então, passou a ser vinculado ao salário mínimo por decisão administrativa. Seguindo seus autos ao gabinete do conselheiro relator, Antônio Gilberto Oliveira Jales, que proferiu voto na 4ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 30 de janeiro de 2020, pela recusa do registro do ato aposentador, consignando o seguinte, abro aspas, tal temática já foi objeto de apreciação recente por este pleno, exemplo dos processos tais e tais, todos em minha relatoria, acolhendo o fundamento da informação técnica para a determinação da correção dos proventos da atividade. A análise instrutiva apontou ainda que a parte interessada é integrante do cargo de grupo de nível operacional GNO, uma problemática concernente ao reajustamento indevido do benefício do exercício 2018 e 2019, com a vinculação do vencimento básico ao salário mínimo, por decisão administrativa. A atual composição dos proventos dos servidores ocupantes do grupo de nível operacional GNO, exemplo da parte interessada, é objeto de discussão no âmbito deste acordo de contas, no processo de representação 1366-2018, TC, em que houve deferimento de cautelar suspensiva, a 424-2018, cujos efeitos encontravam-se suspensos por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, MS número tal do TJRN. Em apreciação de contracautelar apresentada em pedido de suspensão de segurança de autoria deste Tribunal de Contas, suspensão de segurança 5248, decisão publicada em 26 de novembro de 2019, Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, restabeleceu os efeitos da decisão desta Corte de Contas, Corte Estadual, melhor dizendo, que deve vigorar até o trânsito julgado da mandado de segurança acima referido nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei 8.437/92. Continua Sua Excelência o Conselheiro Antônio Gilberto Oliveira Jales. Em julgado proferido anteriormente a decisão do STF, relatei caso concreto sobre a matéria, manifestando-me no sentido de que a ausência de posicionamento judicial conclusivo em torno do reajustamento do benefício posteriormente, a sua concessão não impede o registro do ato em questão, caso estarem atendidos todos os requisitos legais e condicionais na concessão da aposentadoria, isto porque possível a adoção de medida revisional por esta Corte. Portanto, a superveniência de decisão nos autos, a suspensão de segurança 5248, diante de seu caráter temporário, a meu sentir, não altera o cenário jurídico que contextualizou o entendimento antes proferido. No presente caso, como antes abordado, além do reajuste autonomado do benefício, subsiste a inadequação da proporcionalidade dos proventos. O motivo eis que impossibilita o registro do ato concessivo neste Tribunal de Contas, como também a necessidade de adoção das providências hábeis e a regularização da situação irregular, dentro da competência saneadora que assiste a este Tribunal de Contas. Artigo 71, inciso 9 da Constituição Federal, fecho aspas. Em razão do meu pedido de vistas, em sede da citada sessão ordinária, este caderno processual me for remetido para uma análise mais aprofundada da matéria contida nestes autos. Ab início,
convém consignar que, no que toca à irregularidade referente à inadequação do cálculo da proporcionalidade dos proventos da parte interessada, este conselheiro manifesta concordância com o corpo instrutivo, com o parquet de contas e com o voto proferido pelo eminente conselheiro relator Antônio Gilberto de Oliveira Jales, uma vez que, de fato, a instrução do feito evidencia que o ato aposentador publicado em 28 de novembro de 2012, fundamentado no então artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, letra B, da Constituição Federal de 88, considerou, para fim de direito à proporcionalidade, período elaborado após 31 de dezembro de 2003, o que se mostra incorreto à luz do artigo 3º da Emenda Constitucional número 41, publicado em 31 de dezembro de 2003. Passo a abordar agora o ponto em que divide os seletivos conselheiro relator destes autos relativo à exigibilidade do Acordo 124 de 2018, que determinou a impossibilidade de vinculação do vencimento básico provento ao salário mínimo. Para tanto, necessário rememorar alguns aspectos. Vejamos-los. Em 3 de abril de 2018, este Tribunal Pleno, nos autos de representação apresentados pela DAP, tombada sob o número 1366 de 2018, de minha relatoria, exarou o Acordo 124 de 2018, reconhecendo que o reajuste realizado pela administração pública no sentido de, em suma, vincular o vencimento básico dos proventos ao salário mínimo não se revela compatível com a legislação aplicável à espécie, tendo determinada a administração pública em sede cautelar a adoção de providências. Se não vejamos, abro aspas, representação em caráter seletivo, prioritário, legitimidade, interesse da unidade técnica deste tribunal, direito constitucional, administrativo e financeiro, provento básico, os ocupantes do grupo de nível operacional, reajuste sem qualquer previsão legal, indexação ao salário mínimo vigente, efeito cascata, em relação adicional por tempo de serviço e a vantagem pecuniária, de respeito à tabela anexa à Lei Complementar Estadual 432 de 2010, afronta direta aos artigos 7º, inciso 4, 37 e 10 da Constituição Federal e aos enunciados das súmulas vinculantes número 4, 15 e 16 do Supremo Tribunal Federal. Dano erário evidenciado e de trato sucessivo do trino dos poderes implícitos, poder geral de cautela, fumo boniuris e periculo in mora configurados, provimento cautelar deferido e extensivo aos servidores ativos em flexibilização, princípio da congruência, ante a disponibilidade do patrimônio público, verbas em flagrante constitucionalidade, suspensão imediata dos pagamentos, independentemente da instauração de processo administrativo para se assegurar o contratório e a defesa, a ausência de afronta à súmula vinculante número 3, precedente da Suprema Corte. E, em resumo, esse voto, cujo emenda eu acabei de ler, estratificado no acordo, foi aprovado à unanimidade. Fecho aspas. Em seguida, em 4 de junho de 2018, o Tribunal de Justiça, nos autos de segurança número tal, suspendeu liminarmente os efeitos do referido acordo, número 124 de 2018, deste acordo de contas. Acordo este que eu acabei de lê-lo em parte. Em face dessa decisão judicial, foi protocolado por este Tribunal de Contas junto ao STF, em 9 de agosto de 2018, suspensão de segurança, que recebeu o tombo número 5248. Em 13 de março de 2019, o TJ julgou o mérito do RIT, confirmando a liminar concedida e declarando nulidade do acordo 124 de 2018. Ato contínuo deste TCE, apreciando sentença de processo de aposentadoria envolvendo cargo de grupo de nível operacional, em que pese haver originalmente a regularidade acima mencionada, vinculação do vencimento do provento básico ao salário mínimo e seus dobramentos, registrou tais atos em respeito à decisão judicial então vigente emanada do TJ-RN nos autos do de segurança número tal. Este conselheiro, inclusive, também relatou diversos processos neste mesmo sentido, e aqui eu cito alguns precedentes, notadamente o Acordo 830 de 2019. Tudo em estrita observância à decisão judicial, até então em voga, muito embora tenha registrado a ressalva de meu entendimento pessoal acerca da matéria, bem como a possibilidade de revisão das decisões, considerando o prazo de 5 anos previsto no artigo 100 da Lei Complementar Estadual número 464 de 2012. Este Tribunal de Contas, em 16 de setembro de 2019, interpôs ainda recurso especial e extraordinário, os quais se encontram hoje no Tribunal de Justiça para este realizar a juízo de admissibilidade dos mesmos, tendo sido acostados ao mencionado feito em 17 de março de 2020, as respectivas contrarrazões pela parte adversa. Em 26 de novembro de 2019, foi publicada a decisão proferida por Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a execução da decisão
do Tribunal de Justiça Potiguar, nos autos do referido RIT, restabelecendo assim os efeitos do Acordo 124 de 2018 deste Tribunal de Contas, devendo vigorar até o trânsito julgado do mandato de segurança mencionado. Eis o dispositivo de CISUM, prolatado no âmbito da suspensão de segurança, número 5248 RN, abro aspas. Quanto exposto, defiro o pedido para suspender a execução da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que, no mandato de segurança número tal, suspendeu os efeitos do Acordo 124 de 2018 do Tribunal de Contas Estadual e assegurou aos interessados a indexação da sua remuneração ao salário mínimo, fecho aspas. A referida decisão foi objeto de agravo regimental, tendo o plenário virtual da Suprema Corte conhecido e negado provimento ao recurso sobrevindo na data de 25 de março de 2020, o trânsito julgado desse deciso. Ponto isso, por fim, que em 29 de fevereiro de 2020 foi publicada a Lei Complementar Estadual 668 de 2020, que dispõe sobre o salário mínimo, melhor dizendo, sobre o salário base, vencimento básico e subsídio mensal a ser aplicado no âmbito do Poder Executivo Estadual. Esse é o apanhado do cenário jurídico até então. Pois bem, o que se tem hoje é uma situação fático-jurídica em que, por força da decisão provinda do Supremo Tribunal Federal, hoje transitada em julgado, suspendeu-se a execução do deciso do TJRN dada nos autos do já aludido mandato de segurança e, por consequência, restabeleceu-se plenamente os efeitos do Acordo 124 de 2018 prolatado por este órgão colegiado do Tribunal de Contas. Veja-se que está atualmente em vigor, por decisão da Corte Constitucional, em decorrência do acatamento do pedido suspensivo levado a cabo por este próprio tribunal, e aí eu faço o comentário à látera, que o fundamento constitucional da suspensão de segurança foi, além de violações a diversas decisões do STF, ou violações de 3 súmulas vinculantes do próprio STF, que tem força vinculante, como o nome já diz, tanto para o Poder Judiciário, como também para os órgãos da administração pública, federal, estadual e municipal. Como eu disse aqui, levado a cabo pelo próprio tribunal, é o Acordo 124 de 2018 deste Tribunal de Contas. Por tal motivo, discordo da data vênia, no ponto em que o eminente conselheiro relator Antônio Gilberto Oliveira Jales aduz em seu voto que, abro aspas, a ausência de posicionamento judicial conclusivo em todo o reajustamento do benefício posteriormente à sua concessão não impede o registro do ato em questão, caso restarem atendidos todos os requisitos legais e condicionais na concessão da aposentadoria, isto porque é possível a adoção de medida revisional por esta Corte. Fecho aspas. Ora, como já dito, a decisão judicial proferida pelo STF na suspensão de segurança 5248 tem por efeito manter exigível o Acordo 124 de 2018 desta Corte de Contas, até que sobrevenha o trânsito julgado da decisão exarada no mandato de segurança número tal, em face da qual, conforme antes pontuado, foram interpostos recursos especial e extraordinário. A súmula número 126 do STF anuncia justamente isso, senão veja, abro aspas, suspensão da liminar em mandato de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que é deferir, vigorará até o trânsito julgado da decisão definitiva da concessão de segurança, ou havendo recurso, até sua manutenção pelo STF, desde que o objeto da liminar deferida conhecida total ou parcialmente com da impetração. Fecho aspas. Nesta senda, não se deve, pode, descumprir decisão judicial, seja ela favorável ou desfavorável às prerrogativas e interesses do TCE, seja ela a favor ou a desfavor dos interesses particulares do servidor público, do aposentado ou do pensionista. E mais, descumprir a decisão emanada pela Constitucional seria também um contrassenso. Por qual razão, então, este Tribunal de Contas, que envidou e vem envidando esforços jurídicos, por meio, inclusive, de recursos para tribunais superiores e de pedido de contracautela, para manter válida e exigível sua decisão colegiada, na espécie citada Acordo 104 de 2018, e quando obtém tal desiderato, não faria valer a sua própria decisão, cujos efeitos foram restabelecidos pelo Poder Judiciário, como poder mais enfatizado. Em suma, entendo que seria ilógico e até mesmo contraditório não voltar a aplicar hoje os termos do Acordo 124 de 2018 deste tribunal, e, ao contrário, acolher o julgado do Tribunal de Justiça proferido nos autos do Estado RIT, julgado este, repite-se, com sua execução atualmente suspensa. Na verdade, faço também um comentário lateral, a gente estaria descumprindo tanto a decisão do Supremo como a nossa própria decisão cautelar que foi aprovada pelo plenário à unanimidade. De mais a mais, não se pode tomar como premissa válida que a provisoriedade, ou como asseverou o excelentíssimo conselheiro relator deste feito, que, abro aspas, a ausência de posicionamento judicial conclusivo, fecho aspas, venha significar que este Tribunal de Contas possa registrar o ato aposentador no que se refere à irregularidade em discussão. Todos os termos. O fato de aceler uma vinculação dos vencimentos do provimento básico ao salário mínimo e seus efeitos em cascata decorrentes não ter chegado ao fim, haja vista a ausência de trânsito julgado do apontado mandato de segurança,
Isso não pode conduzir à conclusão de que, mesmo diante da apuração, no caso concreto versado nestes autos, dessa grave irregularidade, já que em nível de ofensa a dispositivos constitucionais, legais e súmulas vinculantes, conforme exaustivamente evidenciado no processo 366/2018, o TCE possa registrar tal ato aposentador. Ressalta-se ainda, nesse sentido, que a provisoriedade é insta ao pedido de suspensão de segurança, assim como é em relação às tutelas cautelares e provisórias, de urgência e de evidência. E isso não afasta, por óbvio, o dever de sua observância enquanto esteja em vigor. Muito pelo contrário, se impõe até que haja superveniência de decisão de mérito definitiva. A propósito, vejamos o teor do parágrafo 9º do artigo 4º da Lei Federal nº 8.437/92, o qual prescreve que a suspensão deferida vigorará após o trânsito julgado da decisão de mérito. Decisão de mérito essa que, no caso concreto, como já destacado, restam pendentes de apreciação os recursos especial e extraordinário interpostos. Abaixo se transcreve o teor do dispositivo legal em verbis. Artigo 4º. Abro aspas. Compete ao presidente do tribunal, a qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto de interesse público de flagrante legitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à segurança, à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Parágrafo 9º. Suspensão deferida pelo presidente do tribunal vigorará até o trânsito julgado da decisão de mérito na ação principal. Fecho aspas. Com efeito, fica nítido que, muito embora seja provisória, dado que a contracautela suspensiva é, por natureza e por essência, de cunho temporário, ela deve ser cumprida até que sobrevenha a decisão definitiva de mérito. Nessa linha, Fred Dias Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que o pedido de suspensão é um ato postulatório, sem caráter recursal, que tem por objetivo a suspensão dos efeitos de uma decisão judicial, sem reformá-la nem invalidá-la. Sobre a função da contracautela suspensiva, anota os processualistas civis citados. Abro aspas. O pedido de suspensão destina-se apenas à retirada da decisão de sua executoriedade. Serve simplesmente para suspender a decisão, mantendo em sua existência incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública. Não é dúvida de que o pedido de suspensão constitui ele mesmo uma espécie de tutela provisória, voltada a subtrair da decisão sua eficácia antes do trânsito julgado. No seu âmbito, não se examina o mérito da controvérsia principal, aquilatando-se apenas a ocorrência de lesão a interesses públicos relevantes. Fecho aspas. Ademais, é pista que a decisão proferida na suspensão de segurança de 52/48 transitou em julgado no dia 25 de março de 2020. E aqui eu faço justiça que o voto do eminente relator foi no dia 30 de janeiro de 2020, ou seja, anteriormente ao trânsito julgado da suspensão de segurança, número 52/48, que teve, inclusive, sob ataque de um agravo regimental que foi desprovido. Não mais sendo esta passiva de agravo, outros recursos. E mesmo que houvesse a possibilidade de reversão dessa decisão suspensiva, o que não é mais possível em caso, ainda assim seria cabível um novo pedido de suspensão de segurança nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º, a mencionada Lei Federal 8.437/92, bem como a lei do artigo 15, parágrafo 1º da Lei Federal 12.016/2009. Acrescento ainda que, à luz da jurisprudência do STF, não há que se falar em perda do objeto da suspensão, no caso de a decisão de mérito do RIT ser denegatória da ordem, ação pendente, a caso pendente, melhor dizendo, o seu trânsito julgado, como ocorre no caso em tela. Como se não bastasse os argumentos antes explicitados, acrescentam ainda uma vez que este tem sido o posicionamento desta Corte de Contas quando a superveniência de decisão judicial em sede de suspensão de segurança. Tal cenário jurídico processual se deu também no processo dos 12.520/2015, que foi relatado, inclusive, pelo conselheiro Gilberto Jales, de modo similar a estes autos, ressalvado o teor da matéria neste tipo discutida, referente a bloqueio de bens e valores em razão de irregularidades apuradas no âmbito da inspeção realizada no IDEMA, cuja relatoria, como eu disse, inicial, competeu ao seletivo conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, em sede do qual este Tribunal Pleno concedeu medida cautelar, por meio do Acordo 411/2016, para a constrição de bens e valores de diversos agentes públicos e empresas privadas. Em seguida, o TJRN concedeu decisão liminar, que fora confirmada anulando o efeito do acordo do TCRN. Nesse ínterim, a relatoria do feito passou a ex-conselheiro, que, acatando o provimento judicial, determinou a liberação dos bloqueios de bens e valores. Ato contínuo no âmbito da suspensão de segurança número 5205, RN, Sua Excelência Ministra Carmen Lúcia,
Então, o presidente do STF deferiu medida cautelar suspendendo a decisão do TJN, de modo a restabelecer os efeitos do Acordo 411 de 2018 deste Tribunal de Contas. Diante disso, determinei, na época, o restabelecimento do bloqueio de valores discriminados no efeito do Acordo 411 de 2018. Portanto, a mesma lógica, a mesma diretriz aplicada no feito acima, há de ser aplicada nestes autos, porque presentes as mesmas razões fático, melhor dizendo, jurídico-processuais. Por ser assim, diante do restabelecimento dos efeitos do Acordo 124 de 2018, levando em conta que a parte interessada é integrante do cargo de grupo de nível operacional, GNO, tendo ademais estado apurado nos autos que, em momento posterior à concessão de sua aposentadoria, houve reajustamento indevido do benefício do exercício de 2018 e 2019, em razão de o provento, a partir de então, ter passado a ser vinculado ao salário mínimo por decisão administrativa, entendo por mais este motivo que o ato de aposentadoria não pode receber a chancela deste acordo de contas, devendo ser observado nesse ponto os termos do Acordo 124 de 2018. Entendo também que a recente Lei Complementar Estadual 668 de 2020, publicada em 29 de fevereiro de 2020, que prescreveu em seu artigo 1º que, no âmbito da administração direta, indireta do Nacional do Poder Executivo Estadual, nenhum salário base, vencimento básico ou subsídio mensal será inferior a R$ 1.039 a partir de 1º de janeiro de 2020 e R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro de 2020, não tendo condão de sanar irregularidades pretéritas, como as já ocorridas, não tem, melhor dizendo, condão de sanar irregularidades pretéritas, como as ocorridas nestes autos, que remontam a indevidos ajustamentos de valores dos benefícios do exercício de 2018 e 2019. A única retroatividade prevista na lei em destaque é a do artigo 5º, que prevê a retroação dos efeitos a 1º de janeiro de 2020. Eis assim, expostas as razões pelas quais, apesar de concordar com a denegação do ato inativatório em questão, diverge parcialmente dos fundamentos presentes no voto prolatado pelo excelentíssimo conselheiro Dr. Gilberto de Oliveira Jales. Isto posto, acolhendo em parte a informação conjunta do corpo técnico do MPC, que opinaram pela determinação do exercício da aposentadoria mais profundamente distintos e divergindo parcialmente do voto proferido pelo excelentíssimo conselheiro relator, que, embora tenha votado pela recusa do registro do ato, fundamentou de modo diverso, não apontando a irregularidade relativa à vinculação do vencimento básico provento ao salário mínimo, com que se discorda pelos fundamentos já elencados, com fruto nos argumentos não delineados, voto A, pela denegação do registro do ato concessivo de aposentadoria sob análise, B, após o tanto julgado, pela determinação ao Instituto de Previdência do Servidor do Estado, IRN, PEN, para que no prazo de 60 dias, adole as providências abaixo desse que se suspender a responsabilidade da autoridade administrativa, correção do ato concessório, da apostila de cálculo da implantação que tange a razão da proporcionalidade dos proventos, para considerar apenas o tempo de serviço de contribuição cumprido até 31 de dezembro de 2003, data da publicação da emenda constitucional 41 de 2003, em observância ao artigo 3º da apontada emenda à Constituição Federal de 88. Adequar os proventos da parte interessada aos termos do Acordo 124 de 2018, proferido pelo Pleno desta Corte nos autos do processo 1366 de 2018. E, por fim, pela inclinação da superior autoridade competente, a fim de tomar conhecimento desta decisão, é como eu voto, senhor presidente. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, consulto o conselheiro Gilberto Jales se mantém o voto ou se acompanha o conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, primeiro ressaltar a brilhante fundamentação do voto do conselheiro Carlos Thompson. E nós estamos diante de uma situação que ainda, na realidade, permanece pendente diante da liberação agora, no voto de mérito pelo TJ. Mas eu concordo de que o que está valendo hoje, nesse momento, é a suspensão, né, dada a questão da liminar. Mesmo com a legislação superveniente estadual que resolveu essa situação da remuneração, entendo que realmente nesse momento atual prevalece o entendimento do conselheiro Carlos Thompson com relação a essa fundamentação. Ressalto que esse tribunal já tem decisões de uma forma e tem decisões de outra, em função exatamente dessa série de decisões conflitantes que houveram e de uma forma ou de outra, alguns processos certamente serão revisados. Então, nesse processo
particular, eu me acosto ao voto do conselheiro Carlos Thompson, entendendo que, nesse momento, é a fundamentação adequada. Ok. Então, prevalece o voto do conselheiro Carlos Thompson. Dessa maneira, o relator Gilberto Jales se associando passa a ser também o relator do processo. Conselheiro Carlos Thompson ainda tem processo? Não. Não, senhor presidente, não tem mais nenhum processo e agradeço a atenção de todos. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jales. Senhor presidente, senhora conselheira, em substituição, senhores conselheiros, digníssimo procurador-geral, doutor Tiago Martins Guterres, secretária das sessões, Tereza, assessores e assessoras que nos acompanham na sessão, e aos vários e várias que nos acompanham pelo canal do YouTube. Senhor presidente, o primeiro processo que eu tenho a relatar é um processo de concessão de aposentadoria registrado sob o número 775/2018. O interessado é o senhor José Araújo de Azevedo. Eu vou tentar fazer uma leitura mais abreviada, mas eu digo no relatório que trata da legalidade da aposentadoria concedida ao supracitado servidor público que ocupava o cargo de psicólogo do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Estado. O processo foi apreciado pela Unidade Técnica de Ato Pessoal e pelo Ministério Público no período da realização da ação coordenada da Resolução 11/2019. E a análise conjunta constatou impropriedades que comprometem a regularidade da concessão do benefício, sugerindo, portanto, a denegação. Esse é o brevíssimo relatório. E eu digo no voto que o ato concessivo deste servidor decorre do atendimento aos requisitos do artigo 6º, inciso 1 ao 4, e artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47/2005. E de que a análise dos elementos de convicção constando nos autos ficou demonstrado que o interessado atende os requisitos para a percepção do benefício, havendo questionamento no tocante ao cálculo dos proventos, razão da incorporação de vantagem transitória, denominada, nesse caso, de adicional de insalubridade de natureza próprio, com fundamento no 29, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Estadual, e combinado com 77.1 da Lei Complementar 122/94. Aí eu destaco a promulgação da Emenda Constitucional 13/2014, em 16/7. Essa emenda trouxe a revogação da súmula 24 desse tribunal, que permitia a integralidade desses proventos desde que contribuído por 5 anos. Depois eu digo que na decisão 1354/2015, essa Corte de Contas modulou os efeitos da súmula então extinta para os atos, passando a vigorar apenas para os atos expedidos até 15 de julho de 2014. Portanto, que não é o fato do caso em tela, cuja inatividade só foi publicada no dia 1º de dezembro de 2017, portanto, fora do prazo da modulação. Então, verifique-se que o adicional de salubridade foi incorporado de forma indevida. Eu destaco aqui que a Constituição de 88, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 40, e com a redação dada pelas emendas 20, 98 e 41 de 2003, vedam expressamente a incorporação de qualquer parcela excedente da remuneração do cargo efetivo. E aí eu trago também que não há que se enxergar amparo no 29, parágrafo 4 da Constituição Estadual, da emenda 16 de 2015, vigente entre 22 de outubro de 15 e 17 de outubro de 19, quando veio a emenda 18 de 2019. Portanto, senhor presidente, faço isso, eu também registro aqui no voto, que é
forçoso reconhecer a impossibilidade de registro do ato e também a necessidade de adotar providências para regularizá-lo. Nesse sentido, eu evoco aqui o artigo 101 da Lei 464, em que o tribunal vai determinar as medidas regularizadoras, e também no próprio 101, que responsabiliza aquele que deixar de adotar as providências determinadas pelo tribunal. E já passa a conclusão, senhor presidente, denegando o ato, acolho os termos da manifestação técnica do Ministério Público de Contas e, com base na fundamentação do artigo 71.3 da Constituição, 53.3 da Constituição Estadual e 95.1 da Lei Complementar 4.6412, voto pela denegação do registro, pela determinação para que o IPERN, em 90 dias, após o trânsito julgado, adote as correções do ato concessivo, e ainda voto no sentido de que, caso haja descumprimento por parte do IPERN, o gestor responsável seja penalizado por multa diária, já que fixada em R$ 50 por dia, que superar o interregno fixado no item B do voto. E digo que esse valor é passível de revisão e é limitado ao teto previsto no 323, inciso 2, a linha F do nosso regimento interno, senhor presidente. É o voto. Esse mesmo voto, senhor presidente, da mesma fundamentação, com a mesma conclusão, para o processo 1908-17, que o interessado é Maria Nolane Costa Miranda de Araújo, 2.760-17, interessada é Maria Mercedes de Almeida Silva, o 2.797-17, interessada é Jaqueline Mendes dos Santos, o 14.436-17, Maria Elita de Souza, é interessada, 14.442-17, interessada é Maria das Graças Paula, o 14.471-17, Maria Dalva Alves de Lima, 15.438-17, Maria Gorete Pereira, o 141.141-18, a interessada é Ruth Januário de Souza, o 101.147-18, a interessada é Odete Martins da Silva, o 101.153-18, o interessado é o senhor José Ireno Bernardino. O 101.654-18, a interessada Marluce Alves da Silva Pessoa. 101.893-18, Raimunda Eunice de Freitas é a interessada. 101.976-18, Dulcimar Araújo da Silva de Oliveira. 102.115-18, Maria Zuleide do Nascimento. 102.136-18, Maria das Virgens Silva Gomes. 102.241-18, interessado Lucídio Jacome Ferreira. O 102.291-18, Humberto de Andrade. 102.370-18, Zenaide Campos dos Santos. 5.539, até o 102.370, 2018, senhor presidente. Mas ainda tem processos a relatar. Então, por fim, senhor presidente, eu tenho a relatar um processo dessa feita, não é aposentadoria, é um recurso, o processo 5.539, 2009, o jurisdicionado é a Câmara Municipal de Equador, Rio Grande do Norte, é um recurso numa prestação de contas, de acordo com a resolução 12, 2007, aliás. E o recorrente é o senhor Cletson Rivaldo de Oliveira. Portanto, trato de pedido de reconsideração apresentado pelo senhor Cletson Rivaldo de Oliveira em face ao acórdão 190-14, que julgou irregular a prestação de conta referida ao exercício de 2009, quando o mesmo era presidente da Câmara Municipal de Equador. A decisão
determinou ressarcimento ao erário de R$ 14.378,26, correspondente a um valor recebido indevidamente como presidente da Câmara, com incidência de multa ainda de 30% sobre o débito, como o valor da multa de 13.230 ainda, pela ausência da publicação do RGF do segundo semestre de 2009. Em suas razões, no recurso, argumenta que a remuneração percebida obedeceu ao que foi estabelecido na legislatura anterior, que agiu de boa-fé, porque sequer era vereador quando o salário foi fixado pela legislação anterior, e que a lei que fixou a remuneração gozava de plena eficácia. Sustentou ainda que, por ter percebido aquela remuneração de boa-fé, não deveria devolver os respectivos valores, e que a decisão ora guerreada não guarda sintonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sobre a imputação das multas, pela ausência de publicação do RGF do segundo semestre de 2009, informa que foi publicado no quadro de aviso daquela Casa Legislativa, como permite a lei orgânica do município, que não se poderia falar em ausência de publicação, tão somente porque a publicação não teria sido feita nos modos que dispõe a resolução do tribunal. Ainda diz, que, acerca da multa, defendeu que, à luz do que diz o artigo 5º, inciso 1 da Lei 10.028/2000, que o tribunal não pode aplicar multa por intermédio de resolução, por ausência de lei, prevendo prazos e condições para divulgação e envio do relatório de gestão fiscal ao Poder Legislativo e ao próprio tribunal. Ao se pronunciar sobre a matéria, o corpo instrutivo, nos termos da informação 490/14, DGF-DAN, acostado no evento 1 do processo eletrônico, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento. O Ministério Público de Contas, por sua vez, nos termos do parecer 5.198/2014, da lavra do então Procurador-Geral, Dr. Luciano Silva Costa Ramos, posicionou-se também pelo conhecimento e improvimento do recurso em análise, e acostado também no evento 1 do processo eletrônico. É o que importa relatar, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, passo ao voto. De início, verifico que o pedido de reconsideração preenche os requisitos dispostos no 360 e, portanto, deve ser conhecido. Vamos aos pontos. Do reconhecimento da pressão. Não obstante, antes da análise do mérito, impõe-se verificar a superveniente incidente de pressão da ação punitiva. Eu digo que as normas vigentes relativas à referida temática, no âmbito do microsistema processual desse TCE, pontuam. E eu trago, senhor presidente, e vou poupar aqui a leitura, toda a fundamentação com relação à questão da prescrição do nosso tribunal, da nossa lei orgânica, o artigo 111, parágrafo único, 112, e ainda a resolução 9/2012, nos seus artigos 434, e a súmula 27 desse tribunal. Digo que, analisando os atos que compõem o presente processo, verifica a existência de lapso temporal contínuo e ininterrupto superior a 5 anos. Isso porque, após a manifestação do corpo do Ministério Público de Contas, que se deu no dia 15 de setembro de 2014, não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional prevista nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 112 da Lei Complementar 464/12. Dessa forma, decorreu de fato o prazo quinquenal previsto no capítulo 111 da nossa lei orgânica. Por consequência, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é imperioso reconhecer que a ação punitiva dessa perclária Corte de Contas resta fulminada em relação à aplicação das sanções pelas constatações apontadas na instrução processual. Quanto aos efeitos da prescrição, aplica-se o preceito simulado na súmula 25 deste tribunal, que eu também transcrevo aqui, a parte que é atinente, vou poupar a leitura e volto. Portanto, no presente caso, a incidência da pressão gera como efeito imediato
à exclusão da punibilidade quanto à irregularidade de cunho formal concernente à ausência de publicação do RGF relativo ao segundo semestre de 2009, bem como a penalidade incidente sobre o dano erário, ou seja, a multa de 30%. Uma análise de mérito. Desse modo, subsiste ainda a necessidade de apreciação das razões recursais que tratam a impugnação da imputação do dano erário, decorrente da percepção indevida da remuneração pelo então presidente da Câmara. Alega o recorrente que não participou do processo legislativo que ensejou a fixação da sua remuneração, além de que o ato normativo à época estava vigente e com base no princípio da boa-fé e, portanto, não deve ser responsabilizado. Realmente, conforme demonstra o banco de dados desse Tribunal de Contas, a gestão do senhor Clédson Rivaldo de Oliveira transcorreu no biênio 2009-2010, estando sob égide a resolução 02/2008, que fixou os subsídios dos vereadores do município de Equador para a legislatura compreendida entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012. Porém, em que pese não ter participado do processo legislativo que culminou com a fixação de sua remuneração, não merecem prosperar as razões de recorrente. Isso porque não observados os parâmetros constitucionais do próprio normativo. Vejamos. A fixação dos subsídios dos edis é de índole constitucional, preocupando-se o legislador constituinte estabelecer numericamente os quantitativos máximos de seus subsídios, por esfera de poder. Se tratando de membro do Poder Legislativo Municipal, o artigo 29.6 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 25/2000, escalonou 6 patamares remuneratórios em função do número de habitantes, com percentuais variando de 20% a 75% do subsídio do deputado estadual. Ainda na temática, a Lei Maior veda expressamente que se some qualquer outra parcela remuneratória aos subsídios, como se extrai do artigo 39, parágrafo 4º, que eu transcrevo no voto e não vou fazer essa leitura, porque é de amplo conhecimento. A matéria encontra-se pacificada no âmbito dessa Corte, à luz do entendimento apresentado na decisão 1857/2016, proferida em atendimento a uma consulta que foi relatada no processo 7.675/2014. E a consulta, ela finaliza respondendo da seguinte forma: decide os conselheiros do Tribunal de Contas a unanimidade, em consonância com os pareceres da Conjur do MPC, acolhendo o voto do conselheiro relator, julgar pelo conhecimento da consulta e no mérito em consonância com o parecer da Conjur e em dissonância parcial com o parecer do MPC, pois o mesmo somente reconhece subsídio diferenciado como forma adequada, negando-lhe, se possível, a verba de representação pela concessão de resposta ao consulente no exato tempo proposto pela Conjur. A. Os presidentes de câmaras municipais e consulentes, assim como das demais câmaras do Estado do Rio Grande do Norte, podem receber vencimento diferenciado dos demais vereadores por exercerem a função de presidente do Poder Legislativo Municipal. A. Os presidentes das câmaras municipais podem receber remuneração de forma diferenciada, observadas as respostas das indagações seguintes. Veja as seguintes, né? Em caso afirmativo, dizia o consulente, com a remuneração diferenciada dos demais vereadores, o valor maior pago ao presidente da Câmara será devido a qualquer título, gratificação, verba, representação, ou dar-se-á na forma de subsídio com o valor diverso dos edis. A resposta: é admissível o pagamento de subsídio diferenciado ou subsídio acrescido de verba de representação do presidente da Câmara Municipal com natureza remuneratória. C. Caso os vereadores tenham fixado seu subsídio no limite constitucional, artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, o presidente da Câmara poderá receber acima desse valor? Resposta: em todos os casos, os valores pagos ao vereador no exercício da presidência, bem como aos demais edis, devem atender os limites constitucionais e infraconstitucionais estabelecidos no artigo 29, 6 e 7, artigo 29A e seus incisos, e parágrafo 1º, no artigo 37, inciso 10 e 11,
e no artigo 39, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal, bem como os artigos 19, 3, 23, a linha A da Lei Complementar 101/2000. Na situação em apreço, os dados enviados pelo jurisdicionado evidenciam que o presidente da Câmara recebeu subsídio superior ao teto, considerando os seguintes parâmetros: subsídio de deputado estadual na ordem de R$ 12.384,06. Enquadro do município de Equador, 20%. Portanto, subsídio legítimo correspondente a R$ 2.476,81. Nos termos de posicionamento do corpo técnico, demonstra a instrução que o chefe legislativo, hora recorrente, percebeu 3.675. Isso decorre, portanto, da caracterização de um dano erário, somando-se os meses, todos os meses correspondentes, na ordem de R$ 14.378,26. Em que pese realmente não ter participado do processo legislativo, quem ensejou a fixação da sua remuneração, competia ao recorrente, então o ordenador de despesa, equalizar o pagamento consoante determina a Constituição Federal, o que não verificado no caso. Tratando de valor percebido ilicitamente e a culpa atrelada ao descumprimento de uma determinação constitucional manifesta, forçoso reconhecer o dever de ressarcimento a título de recomposição horária lesado sob a responsabilidade do gestor. Tudo como prevê a lei orgânica desse tribunal. Nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros e senhora conselheira, não há como dar provimento ao recurso em análise. E concluo, diante do disposto, reconhecendo de ofício a superveniente prescrição da pretensão punitiva, excluindo a exigibilidade de todas as multas do Acorde 190/2014 e em conformidade com a manifestação do Corpo Executivo e parecer ministerial, voto pela manutenção da decisão recorrida no tocante à imputação do ressarcimento erário no valor de R$ 14.378,26, referente a subsídio recebido maior, sob responsabilidade pessoal do senhor Cletson Rivaldo de Oliveira. Era o que tinha a relatar, é o voto, senhor presidente. Ok, alguma observação em relação? Todos concordam, então. Agradecendo. Pois não, Ana Paula? Agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales, passo a palavra ao agora na condição de conselheiro substituto, ao doutor Antônio Hélio. O presidente, caiu a conexão, eu estou com a dúvida em relação ao voto do conselheiro Gilberto. Pois não, conselheiro Gilberto. Todos me ouvindo? Em relação ao relato, eu tenho uma dúvida, porque as multas foram prescritas, né? Aconteceu a prescrição da pretensão punitiva. Agora, em 24 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou que, pela ação de ressarcimento ao erário baseada em decisão do Tribunal de Contas, é prescritível. A decisão foi tomada em sessão virtual, no julgamento recurso com repercussão geral reconhecida, tema 899. Em síntese, a decisão no sentido de que é prescritiva a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. A minha dúvida é a seguinte, como eu estou em substituição ao conselheiro Tarcísio, se esse ressarcimento ao erário não estaria fulminado pela prescrição, já com base nessa recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, se o conselheiro Gilberto me permite, apenas fazendo aí uma observação, Vossa Excelência pode pedir vista do processo e examinar melhor, inclusive, conselheira Ana Paula. Se assim o desejar, pode pedir vista da matéria. Não, eu já tenho a minha
Para examinar melhor. O que eu entendo que o trânsito julgado do processo vai se dar agora, fazendo interpretação da decisão do Supremo. E agora sim, a partir desse trânsito julgado, aí sim, a execução do processo prescreveria em 5 anos. E já adianto que em muitos casos dos tribunais de contas vão se enquadrar nessa situação, em que o trânsito julgado, após o trânsito julgado, às vezes o processo de execução não se dá. Quando, senhor relator, Excelência, me permite? Pois não. Ao que tudo indica, o acordo, primeiro o acordo do Supremo ainda não foi publicado. Foi publicado isso. Então, a decisão ainda não está vigorando em sua plenitude. Mas, ao que tudo indica, diante dos comentários que nós ouvimos e tivemos condições de ler o voto do então, relator, ministro Alexandre Moraes, ao que tudo indica, a prescrição, a contagem da prescrição, ela passa a ocorrer a partir da formulação do título executivo extrajudicial. Isso. Da forma como o conselheiro Gilberto está dizendo, seria com o trânsito julgado da decisão. Só com a formatação do título executivo extrajudicial que possibilita a execução é que se começaria a contar o prazo prescricional de 5 anos. Essa é a leitura que eu tenho, senhor presidente, senhor relator, eminente conselheira Ana Paula, diante das informações obtidas até então, porque, como eu já coloquei, não há ainda publicação do acórdão do STF sobre essa matéria. Ok. Acompanhe o conselheiro Gilberto, então. Acompanha, certo. Agradecendo ao conselheiro Gilberto, ainda tem processo? Não, senhor presidente, e agradeço a Vossa Excelência e agradeço aos colegas. Agradecendo ao conselheiro Gilberto, passo a palavra ao conselheiro substituto Antônio Edson. Mais uma vez, muito bom dia a todos, em especial aos que nos assistem pelo YouTube. Eu tenho a relatar na sessão de hoje apenas um processo, presidente, é o processo 4.226/2019, processo que trata da apreciação de nomeação para cargo efetivo da senhora Isabela Melo Farias, no caso, para o cargo de técnico de enfermagem do quadro permanente da administração pública do município de Campo Grande. E na instrução do processo, o corpo técnico da Diretoria de Atos de Pessoal se posicionou pelo reconhecimento do prejuízo do exame de mérito da matéria por perda do objeto em razão do desligamento da parte interessada no cargo, nos termos do artigo 1º, inciso 3º da Lei Orgânica. O Ministério Público de Contas também pronunciou-se no mesmo sentido e, sem mais delongas, a minha proposta de voto é também no mesmo sentido, acompanhando o que propôs o corpo técnico e o Ministério Público, propondo o julgamento pelo reconhecimento da prejudicialidade do exame de mérito do processo de admissão em razão de ter sido comprovado que a servidora se desligou do cargo nos moldes aqui do artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno. E não tenho mais propostas a relatar na sessão de hoje, Excelência. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, passo a palavra à conselheira substituta Ana Paula. Muito bom dia a todos. Agora, na condição de conselheira substituta, tenho apenas um processo a relatar, o de número 10.0158/2020. Verso feito sobre nomeação do senhor Bruno Freitas de Paiva, aprovado em concurso público para provimento efetivo do cargo de agente técnico especializado, técnico de nível superior, área, instrutor musical e intérprete de língua de sinais, instrutor de língua de sinais, integrante do quadro de servidores da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No evento 5,
Consta informação da DAP, sugere que seja reconhecida a regularidade do ato admissional e concedido o respectivo registro. Ato contínuo, em ato conjunto DAP-PG, em regime de mutirão, o Ministério Público de Contas exarou manifestação favorável ao registro, ratificou o posicionamento da equipe científica. Como a minha proposta de voto é em sintonia com a unidade científica e com o MPC, peço permissão para passar direto ao dispositivo. Acolhendo o ato conjunto da unidade científica em regime de colaboração com o MPC, proponho o voto pelo registro do ato admissional nos termos do artigo 71.3 da Constituição da República, 53.3 da Constituição Potiguar e 95.1 da Lei Complementar Estadual 464/2012. Proponho ainda ampla divulgação do que for decidido por este colegiado, é como proponho o voto neste único processo. Sou grata pela atenção. Nada mais tenho a relatar. Ok. Coloco a proposição de voto da conselheira substituta, Ana Paula, em discussão e votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecendo à conselheira substituta Ana Paula e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 21ª sessão ordinária. Quinta sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para quinta-feira, 30 de abril de 2020, no horário regimental. Muito obrigado.